Então, na última aula, a gente viu as potências de base 10 e as notações científicas, e aprendemos também que o motivo desse estudo é justamente para reduzir números extensos, para facilitar nossos cálculos e operações. Então, a aula de hoje, como desenvolver operações envolvendo potências de base 10. Vamos pegar aqui como exemplo a adição. Adição, né? Contas de soma. A gente vai ver todas as outras operações também. Então, como é que eu vou somar duas potências de base 10? Por exemplo, 7 vezes 10 na 19 mais 3 vezes 10 na 19. Essas potências de base 10 precisa ser notação científica? Não necessariamente. Pode envolver uma notação científica ou pode envolver uma outra potência de base 10 que não está no formato de notação científica. Nesse caso, como lembrando da aula passada, como aqui o 7 está entre 1 e 10, maior que 1, menor que 10, é uma notação científica. O 3 também, maior ou igual a 1 e menor que 10, também é uma notação científica. Poderia não ser e não faz diferença. Então, para somar duas potências de base 10, a gente vai ter dois episódios. Episódio número 1, quando as bases e os expoentes, na verdade só os expoentes, que pode mudar, a base vai ser a mesma, quando o expoente for igual. Quando o expoente for igual, a gente apenas vai somar os dois números. 7 com 3 dá 10 vezes 10 na 19. Mantém a base e mantém o expoente. E se o expoente não for igual? Bom, se o expoente não for igual, vamos pegar outro exemplo então. Eu vou fazer aqui 4 vezes 10 na 6 mais 120 vezes 10 na 5. Os expoentes não são iguais. Eu não posso simplesmente pegar e somar o 4 com o 120. O resultado vai sair errado. Então, nesse caso, vai ser muito simples. Basta eu ajustar a vírgula aqui. Eu vou andar uma vez para a esquerda. A vírgula vai parar aqui no 12. Andei uma vez para a esquerda, o expoente não aumenta 1. Então, eu vou ficar com o expoente 6. Ou seja, 12 vezes 10 na 6. Agora os expoentes estão iguais, basta eu somar 4 com 12 dá 16 vezes 10 na 6. E olha que fácil que é somar potências de base 10. E se eu tiver que subtrair, vamos para a segunda operação de hoje, a subtração. Então eu vou ter uma subtração, são contas de menos. Para subtrair é a mesma coisa que para fazer adição. Ou seja, eu vou pegar aqui como exemplo 69 vezes 10 na 12 menos 270 mil vezes 10 na 8. E é a mesma coisa da adição. Eu só vou ajeitar a vírgula nesse caso. Eu tenho 10 na 12 aqui e 10 na 8. Então eu vou pular 1, 2, 3, 4. Vou ficar com a vírgula aqui no 27. Como eu andei 1, 2, 3, 4, eu vou somar com 4. 8 mais 4 dá igual a 12. Pronto, igualei meus expoentes aqui, tenho 10 na 12 e 10 na 12. Eu vou fazer então 69 vezes 10 na 12 menos 27 vezes 10 na 12. Os expoentes estão iguais, aí é só subtrair. 69
menos 27 vai dar 42 vezes 10 na 12. Então, adição e subtração, para somar e diminuir potências de 10, sendo notações científicas ou não, envolve esse mesmo raciocínio, né? Se já tiver com um expoente igual, basta somar ou subtrair. Se o expoente não for igual, a gente vai ter que trabalhar a vírgula de forma mais conveniente até que um termo se ajuste ao outro. Vamos ver então agora a multiplicação. Deixa eu só separar isso aqui para ficar mais organizado. E a multiplicação agora. Contas de vezes, né, como chama. Então, para fazer multiplicações envolvendo potências de base 10, é muito simples também. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 2 vezes 10 na quarta, que multiplica 43 vezes 10 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente multiplicar os termos, eu vou multiplicar os termos e somar os expoentes. Então, 2 vezes 43 vai dar 86 vezes 10, 4 com 2, dá 6. Nessa operação, eu multipliquei aqui uma notação científica por uma outra potência de 10 que não é a notação científica. Me deu esse resultado. Eu poderia, né, mover a vírgula uma vez, ficaria com 8,6 vezes 10 na 7. Né? Uma vez para a esquerda, aumento um expoente. Vamos fazer mais um exemplo de multiplicação aqui. Eu vou pegar 2 vezes 10 na menos 4, que multiplica 8 vezes 10 na menos 5. Então, o que eu vou fazer aqui agora? E isso, vou multiplicar o 2 pelo 8, vai dar 16 vezes 10. Lembrando que na hora de somar os expoentes aqui, eu vou somar a unidade menos 4 mais a unidade menos 5, né? Então vai ter o joguinho dos sinais aqui. Nesse caso, mais com menos dá menos. Menos 4 menos 5 vai dar menos 9. Então eu vou ficar com 16 vezes 10 na menos 9. E para fechar aqui as 4 operações, faltou a divisão, né? Faltou a divisão. Como dividir duas potências de 10. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, 10 vezes 10 na 7, dividido por 5 vezes 10 na 4. Vou fazer assim, ó. O raciocínio aqui é bem parecido com o da multiplicação, né? Só que nesse caso eu vou dividir o 10 pelo 5, que vai me dar 2 vezes 10. E aqui que muda é que eu vou subtrair os expoentes, né? Então, na multiplicação eu tinha que somar os expoentes, na divisão eu vou subtrair. Então, 7 menos 4 vai me dar 2 vezes 10 na 3. Vamos fazer de um outro jeito que também fica bem fácil. Por exemplo, tenho 18 vezes 10 elevado a menos 4, dividido, agora eu vou colocar em formato de fração, dividido por 3 vezes 10 na menos 5. Eu vou fazer aqui então a mesma coisa que a gente fez em cima. Eu vou dividir 18 por 3, que vai dar 6 vezes 10. E atenção aqui na regrinha do sinal.
eu vou diminuir a unidade menos 4 e a unidade menos 5. Então, eu vou ter menos 4 menos 5. Isso vai me dar, então, menos 4 mais 5, vai ficar 1. 6 vezes 10 na 1 é a minha resposta. Agora olha como fica mais fácil de trabalhar assim, né? Já pensou se tivesse que dividir números com 0,0000? Ia ficar muito mais difícil, muito mais complicado, mais trabalhoso. Então vamos terminar com os nossos últimos dois conceitos que você já estava esquecendo até aí, né? Vamos dividir aqui de novo, só para ficar bem organizado. Potência, eu tenho que trabalhar com potências muitas vezes, ó. Potências envolvendo potências de 10. Pareceu até meio estranho isso, mas é bem fácil de fazer. Vamos pegar um exemplo. 4 vezes 10 na 5 ao quadrado. Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar nesse caso é que esse 2 ele está envolvendo o 4 e ele vai estar envolvendo o expoente. Só que no caso do expoente eu vou multiplicar o expoente. Vai ficar bem mais fácil se a gente escrever assim, ó. Eu vou fazer o 4 ao quadrado, então vai ser 4 ao quadrado vezes 10 elevado a 5 vezes o 2. Olha que moleza, isso aí vai me dar então 4 ao quadrado. A gente sabe que vai dar 16 vezes 10, 5 vezes o 2, ou 2 vezes o 5, elevado a 10. Então, escrevendo dessa forma, a gente não se confunde aqui para não colocar o 10 na 5 em potência. Mas vamos pegar outro exemplo. Eu tenho 2 vezes 10 na menos 15 elevado ao cubo. Agora vamos fazer que nem aqui em cima para facilitar. Eu vou ter então o 2 ao cubo, 2 ao cubo, vezes 10 na menos 15, que multiplica o 3. Isso vai me dar 2 ao cubo, dá 8, vezes 10, 3 vezes menos 15, vai ficar menos 45. Então você deve ter percebido que em todas essas operações aqui que a gente está trabalhando, é só saber a regrinha dos expoentes. Então vamos pegar agora a raiz de uma potência de base 10. Então vamos pegar mais um exemplo, a raiz quadrada. Eu tenho 25 vezes 10 na 10. Eu quero tirar a raiz quadrada desse número. A gente vai lembrar que na raiz quadrada, no caso da raiz quadrada, eu tenho um 2 escondidinho aqui. Esse 2 eu vou usar para tirar a raiz quadrada de 25 e vou dividir pelo expoente 10. Isso vai ficar então a raiz quadrada de 25 dá 5 vezes 10 elevado a 10 dividido por 2. Eu vou ficar então com 5 vezes 10 na quinta. Então, nesse caso, eu vou pegar o expoente e vou dividir pela raiz. Lembrando que poderia ser qualquer raiz, não precisa ser necessariamente raiz quadrada. Eu poderia ter também, por exemplo, a raiz cúbica. Poderia ter a raiz cúbica de uma potência de 10. Vamos fazer esse exemplo só para finalizar. Eu tenho a raiz cúbica de 8 vezes 10 na 12.
Então, o que eu vou fazer aqui? Isso, a raiz cúbica de 8, que vai dar 2, né? 2 vezes 2 vezes 2, que multiplica 10 elevado a 12 dividido por 3. Né? Vou pegar o meu expoente e dividir pela raiz. A minha resposta vai ficar, então, 2 vezes 10 na quarta. Eu não vou passar exercícios envolvendo potências de base 10, até porque essa aula foram praticamente questões e exemplos, mas eu aconselho que vocês façam em casa mais algumas vezes para treinar, porque a gente vai precisar saber todas essas regrinhas lá na frente. Então, qualquer dúvida vocês podem deixar embaixo que eu respondo. Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo e até a próxima.